Saúdo os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos para mais um estudo de lição de escola sabatina. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre cada um de nós e que todo o conhecimento que aqui foi expressado, tanto por mim quanto pelos meus irmãos que aqui irão colaborar, seja unicamente para a honra e glória do Senhor e que cada um de vós, queridos internautas que entraram aqui, possam sair daqui refrigerados com o toque do Espírito Santo e o desejo de aprender mais e mais e colocar em prática tudo o que vimos por aqui. Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos nesse momento, queridos irmãos, primeiramente agradecer a cada um dos nossos internautas que pelo meio da campanha que a gente está fazendo aqui com o Pix, que as pessoas estão colaborando, que Deus os abençoe desde já e que essa oferta que vai ser arrecadada aí a cada oportunidade seja unicamente, irmãos, para termos equipamentos e melhorarmos mais os nossos trabalhos para a honra e glória do Senhor. Não só esse trabalho da lição de escola sabatina, mas todo o trabalho que temos de transmissões, que sejam melhorados para melhor estarmos servindo a cada um de vós e fazendo com que a palavra do Senhor possa ir mais e mais adiante. Então eu convido o irmão querido, aqueles que queiram colaborar mais uma vez com um Pix, seja de 2, seja de 5, seja só a oferta aí de coração ao Senhor, pode colaborar conosco aqui. Aqui está o nosso Pix e você esteja à vontade de fazer a sua contribuição aí para levantarmos oferta para esse departamento. Que Deus te abençoe. E agora, queridos irmãos, desde já, vamos agradecer ao Senhor e pedir a direção do seu Espírito em todo o trabalho que iremos fazer aqui. Venha comigo. Pai Santo que habita nos alturas dos céus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de dar a cada um de teus filhos de estar estudando a tua palavra, que essas palavras, Senhor, sejam de refrigério para nossas vidas, que possa trazer, ó Pai, aquilo que tanto necessitamos na tua obra. Abençoa-nos, Pai, dai-nos a tua instrução, mesmo sabendo que nós não somos merecedores, mas que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos aí para abrir a nossa lição de escola sabatina na página aí 99 e na lição 16, para o sábado 16 de outubro de 2021, que tem como título essa lição, a missão da igreja. Irmãos, a igreja de Deus, ela tem uma missão. E qual é a missão que nós devemos estar desenvolvendo? Olha o que diz essa nota, irmãos. Olha o que diz essa introdução. E isso é um alerta para mim e para você, tá bom? Olha só o que essa meditação vem nos dizendo para a missão da igreja de Deus. Todo aquele que se acha ligado a Deus comunicará luz aos outros. Se existir alguém que não tem a luz a comunicar, é porque não tem ligação com a fonte de luz. Serviço Cristão, página 16. Meus queridos irmãos, aqui nesta introdução, está deixando algo para a missão que a igreja de Deus ela deve desenvolver. E aqueles que não desenvolvem isso, é porque ainda não tem uma ligação direta com Cristo Jesus. Meus irmãos, cada um de nós temos a responsabilidade de comunicar a luz do Evangelho a muitas outras pessoas. E esse trabalho nós devemos fazer urgentemente, porque se aceitamos a Jesus, também aceitamos levar o seu Evangelho a tantas pessoas que estão necessitadas dessas palavras. E você, meu querido irmão, tem esta oportunidade, tem esta responsabilidade em tua vida de estar levando todos os dias. Que Deus nos abençoe, para que possamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e assim estejamos aptos a fazer esse grande trabalho. Amém? E falando, irmãos, em levar o Evangelho, nessa oportunidade eu também quero te convidar para o congresso que teremos aqui em Belo Horizonte, a partir da próxima semana, nos dias 22, 23 e 24 de outubro. Será em um sítio e você não precisará pagar nada nesse sítio. Só o teu gasto até chegar
no local do evento. Então, queridos, vocês estão convidados. Só basta vocês trazerem as suas barracas e o seu colchonete, ao qual no sítio teremos vários lugares para que vocês aí possam estar se acomodando. Amém? Não te esqueça disso. E que aqui possamos ouvir mais da palavra do Senhor, possamos aprender e sairmos aptos a levar esse evangelho a tantas pessoas que tanto necessitam. Que Deus nos capacite e que esse congresso seja para a honra e glória do Senhor. Esteja convidado. Amém? Vamos lá então, irmãos, ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim: chamados a servir e a pregar. E a primeira pergunta diz dessa maneira: qual foi uma das razões pelas quais Jesus chamou seus discípulos? Por que você acha que ele repetiu a promessa a eles depois do milagre da pesca? Irmãos, para colaborar conosco nessa responsabilidade, eu quero convidar aí o nosso irmão Leonardo, ali de São Paulo, para colaborar conosco. Irmão Leonardo, é contigo, meu querido. Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Muito obrigado pelo convite em poder participar do estudo de mais uma lição. Bom, irmãos, uma das razões pelas quais Jesus chamou os seus discípulos foi de anunciar o evangelho ao mundo. Quando Jesus ele faz o convite ali para Simão e André, para que eles fossem os pescadores de homens, ele estava chamando eles para ser esses porta-vozes de anunciar as boas novas de salvação a este mundo que havia se extraviado. E algo muito interessante é que depois do milagre da pesca, Jesus novamente estende mais uma vez esse convite para eles e diz assim: olha, eu quero tornar vocês pescadores de homens. Algo muito legal quando nós estamos estudando essa lição e quando nós analisamos essa história, é que Jesus ele chama pessoas muitas vezes que nós não damos valor pelo trabalho que ela exerce, pela profissão que ela exerce. E Jesus escolhe essas pequenas pessoas para que sejam essas pessoas que vão ajudar na missão da igreja. Nós somos chamados para servir. No trabalho que nós temos, na profissão que nós desempenhamos, nós somos chamados para ser também pescadores de homens. Na igreja de Deus é necessário também outros ramos de atividade. Não somente o pastor e o obreiro, eles têm assim aquela obrigação de ir e anunciar o evangelho. Nós, como igreja, como povo, nós também temos este dever de anunciar as boas novas ao mundo. Eu gosto muito de um parágrafo que está no livro Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, que diz que a igreja ela foi o meio designado por Deus para a salvação dos homens. E ela foi organizada para servir e a sua missão é anunciar o evangelho ao mundo. Então, a igreja ela é composta por diferentes pessoas, como nós vimos já na lição passada. E cada pessoa ela tem que se adaptar à organização, ao edifício, para quê? Para que esse edifício ele cresça em perfeição. E dessa mesma maneira, nós hoje somos chamados para desempenhar esse papel e cumprir com a missão que o Senhor nos deu de ensinar, de levar as boas novas aos aflitos, de dar a conhecer essas pessoas que sim existe salvação, sim existe libertação, que Deus não quer que seus filhos se percam, senão que todos venham a aceitar a Jesus como seu Salvador e salvem as suas vidas. Então, o que nós deveríamos fazer, a nossa obrigação é de incentivar também por exemplo, os nossos jovens que busquem aí ter conhecimento da palavra do Senhor, que busquem ir em uma escola missionária, fazer uma experiência,
Talvez alguns não tenham esse dom de trabalhar como missionário, mas podem, através desse conhecimento, quando ingressarem nas universidades, não se perderem, porque infelizmente é o que acontece muitas vezes com as pessoas, quando elas ingressam nas universidades, que começam a ter mais contato com o mundo, acabam se perdendo nesse mundo. Mas se nós formamos essas pessoas para que, independente ali da profissão que ela for exercer, ela possa exercê-la em benefício do avanço do Evangelho. Por exemplo, a igreja, ela necessita, por exemplo, de um advogado, ela necessita de médicos, de professores, de contadores, de administradores e várias outras coisas que ajudam no avanço da obra do Senhor. Então, que nós possamos buscar incentivar a nossa juventude também, para que e a todos os irmãos, a todas as pessoas que sejam esses pescadores de homens, independente da profissão que nós exerçamos, que nós possamos fazê-los para ser essas pessoas que vão anunciar o Evangelho ao mundo, dando as boas novas de salvação. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde e um feliz estudo para todos nós. Muito obrigado, irmão Leonardo, pela tua participação aqui conosco. Que Deus te abençoe não só a você, mas também a toda a tua família. E saudações aí aos nossos irmãos de São Paulo, da nossa igreja. Que Deus os abençoe mais e mais. E que cada um de nós possamos estar sempre desejosos de colaborar com esse trabalho. Queridos, a gente viu aí a resposta do nosso irmão Leonardo, indo direto ao ponto, deixando bem claro o que nós devemos fazer, qual era a responsabilidade aí que foi chamado os discípulos naquele até então para fazer algo de suma importância. E o irmão deixou bem claro qual foi uma das razões pela qual Jesus chamou os seus discípulos. Primeiramente, o irmão deixou bem claro, anunciar o Evangelho ao mundo. Sim, meus irmãos, Jesus ele chamou os seus discípulos, não para que estes ficassem ocupando lugares apenas nos bancos da igreja, estarem arrumadinhos, estejam aí com sua Bíblia, estudando só para si, mas que os mesmos pudessem levar a mensagem a outras pessoas, pudessem levar a mensagem do Evangelho de Cristo a todo mundo. Jesus, ele deixou essa comissão aos seus discípulos, meus irmãos. E eu e você, como discípulo de Cristo, também devemos olhar porque Jesus chamou aqueles discípulos e porque nós também somos chamados hoje. Possamos abrir as nossas mentes, possamos abrir os nossos corações, estar, irmãos, abertos a fazer a vontade do Senhor. Pois aquele que diz que tem a Cristo e não leva a sua mensagem é porque ainda não tem uma ligação verdadeira com o Senhor. E eu e você, meus irmãos, temos grandes responsabilidades. E essas responsabilidades só começamos a falar neste momento. Na segunda pergunta, isso vai se aumentar mais e mais. Venha comigo. A segunda pergunta dessa lição diz assim: para quais tarefas ele selecionou e ordenou os 12 discípulos? Como eles foram equipados para cumprir sua missão? Nesse momento, irmãos, eu quero convidar nossa irmã Lucimara, ali da Bahia, diretamente de Valença, que vai colaborar conosco neste momento. Irmã Lucimara, é contigo. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Hoje estou responsabilizada por compartilhar com vocês um pouco do meu entendimento referente à segunda pergunta da nossa lição. Eu gostaria de fazer a leitura novamente do enunciado e ele diz assim: para quais tarefas ele selecionou e ordenou os 12 discípulos? Como eles foram equipados para cumprir sua missão? Os versículos para o nosso entendimento, para a base do nosso entendimento, se encontram no capítulo 3 de Marcos, verso 13 e 14, e também o capítulo 6, versos 7, 12 e 13. E eles dizem assim: e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então, nós já vemos aqui a principal tarefa que Jesus designou aos discípulos:
levar as boas novas de salvação, né? Pregar a mensagem de salvação para aquela sociedade. Continuando, diz o seguinte: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, nós vemos que, para além da mensagem de salvação, para além de levar as boas novas do Evangelho, os discípulos também eles levavam a cura, né? Eles levavam a cura espiritual e também a cura de enfermidades físicas. E essa é uma missão assim muito sublime, muito linda, porque Jesus ele preferiu, né, usar um instrumento humano para que fosse levadas as boas novas da salvação a todo mundo. Eu gostaria de ler também com vocês um pensamento muito lindo e reflexivo que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 2, no primeiro parágrafo. Ele diz assim: para a tarefa de levar avante a sua obra, Cristo não escolheu os doutos ou eloquentes do sinédrio judaico ou do poder de Roma, passando por alto os ensinadores judaicos cheios de sua justiça própria. O mestre por excelência escolheu homens humildes e letrados para proclamarem a verdade que deviam abalar o mundo. Ele se propôs a preparar e educar esses homens para dirigentes de sua igreja. Então nós já vemos aqui a tarefa importante dos discípulos de serem ali as primeiras peças humanas, eu diria, na formação da igreja evangélica, né? Diz assim: eles, por sua vez, deviam educar outros e enviá-los com a mensagem evangélica. Para que pudessem ter sucesso em sua obra, deviam receber eles o poder do Espírito Santo. Não pelo poder humano ou sabedoria humana deveria o evangelho ser proclamado, mas pelo poder de Deus. Por 3 anos e meio, estiveram os discípulos sob a direção do maior professor que o mundo já conheceu. Então vemos que Jesus, ele na escolha, né, de chamar os discípulos para a pregação do evangelho, né, de direcioná-los para levar a mensagem de salvação ao mundo, ele não escolheu aquelas pessoas que nós muitas das vezes escolheríamos, porque nós temos o hábito de enxergar por fora, mas Jesus ele enxerga por dentro, né? Então ele escolheu pessoas que certamente se colocariam em lugares de receber o dom do Espírito Santo, no lugar de receber realmente a mensagem de salvação e passar a outros, no lugar de pessoas que se colocariam como lábios, como pés, como mãos de Deus na terra, para ser luz, para levar luz a outros, porque só comunica a luz aquele que está ligado à fonte da luz, né? E além do mais, eles aprenderam com o maior professor de todo mundo, né? Como eu li agora há pouco. Jesus, ele não só pregou com palavras, mas ele pregou com os exemplos, né? Ele pregou com amor. E os discípulos, eles tiveram o privilégio de estar ali vivendo de maneira presente e concreta cada pregação de Jesus. E eles aprenderam do mestre, né? Mas essa missão também é direcionada para nós hoje, enquanto Igreja de Deus. Não é uma missão apenas de pastores, de líderes, de missionários ou de obreiros. É de cada um de nós que recebemos Jesus por meio da fé, devemos também proclamar essa mensagem de salvação a outros, né? Levar a luz de Cristo, levar o amor de Cristo a outros. E principalmente no momento em que vivemos, que precisamos realmente levantar a bandeira, proclamar mesmo as 3 mensagens angélicas e levantar a bandeira dos mandamentos do Senhor, pedir o verdadeiro reavivamento para que possamos estar preparados para a descida do Espírito Santo. Porque uma das principais, eu diria assim, uma das principais questões pelas quais os discípulos estavam preparados foi o recebimento do Espírito Santo, né? Para que eles pregassem de forma mais veemente. Mas sabemos e somos ensinados de que aquela foi apenas a primeira da chuva, a temporã, mas que virá uma chuva bem maior e precisamos estar com os nossos vasos de boca para cima, para receber de Deus e propagar a mensagem do Evangelho de salvação para todo mundo e cumprir com a nossa missão. Que nada nem ninguém nesse mundo possa nos distrair
da nossa missão para com Jesus Cristo e para com os nossos irmãos aqui nesta terra. Esse é meu desejo, muitíssimo agradecida pela oportunidade, que Deus continue abençoando sua igreja e sua obra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Lucimara, pela tua participação aqui conosco e por ter deixado bem claro aqui para todos os nossos internautas, para todos que aqui estão aprendendo dessa lição, o trabalho que os servos de Deus têm que desempenhar. Meus queridos irmãos, a irmã Lucimara deixou isso de bandeja para nós. Que Deus te abençoe, irmã. Saudações aos nossos irmãos aí de Valença e que o Espírito Santo de Deus possa estar mais e mais sobre vós. Aqui, meus irmãos, a gente viu que nós devemos estar fazendo. Temos grandes responsabilidades. A gente viu aqui qual é a tarefa que Deus ordenou aí, aqueles 12 ali para fazer. E aqui a irmã deixou bem claro. Olha só, levar as boas novas de salvação. E como foi que foi levado essas boas novas? Como eles saíram, como eles foram equipados para fazer isso? Primeiramente não era sozinhos, mas sim de 2 em 2. E o que mais? A irmã deixou aqui bem claro, a palavra do Senhor deixa bem claro. Para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Chamou-se os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. E saindo eles pregavam que se arrependessem. Meus irmãos, Deus deixou eles municiados para que eles pudessem livrar as pessoas dos espíritos imundos, dos falsos enganos, das idolatrias, e eles estivessem agora sendo libertos para o evangelho da salvação. Irmãos, olha que maravilhoso. Deus está deixando isso bem claro para nós. E nós podemos aí nas nossas lições de escola sabatina, a cada sábado, poder aprender mais e mais sobre isso. Que você nessa escola sabatina, nesse sábado, possa discutir sobre isso, buscar os planos da direção de trabalho missionário, como nós devemos sair levando o evangelho, que saia de 2 em 2, que saia com desejo de pregar, de libertar as pessoas, meus irmãos. Temos esse trabalho. Aqui nessa notinha ainda diz: considerai a tocante cena, vede a majestade do céu tendo em torno os 12. Por ele escolhidos, logo os separara para a obra que lhes destinou. Por meio desses débeis instrumentos, mediante a sua obra, mediante a sua palavra e espírito, ele se propõe colocar salvação ao alcance de todos. Olha, meus irmãos, os discípulos de Cristo, eles tinham agora em sua responsabilidade a salvação que eles conheceram, deixar ao acesso de todas as pessoas. Por isso saíram a pregar. Meus irmãos, tu também que conhece essa palavra de salvação, que possamos ter esse desejo de anunciar a outras pessoas e deixar outras pessoas aptas para esse evangelho que tu conheces. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para estarmos fazendo isso com todo ânimo e vigor. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, ao próximo subtítulo dessa lição, que diz assim: outros chamados a pregar. E a terceira pergunta diz dessa maneira: por que Jesus nomeou mais 70 pregadores? Como a necessidade de hoje se compara à dos discípulos? Irmãos, eu mesmo vou estar respondendo essa. Irmãos, a gente já viu que Deus ele tinha escolhido antes 12, mas agora ele escolhe mais 70. 70 pessoas para fazer o quê? Anunciar o evangelho. Por que isso, irmãos? Por que Jesus agora escolhe mais? Meus irmãos, a seara, como diz a palavra do Senhor, é muito grande e os ceifeiros são poucos. Imagine aí a pregação do evangelho depender apenas de pastores, depender apenas dos líderes. Como vai ser anunciado esse evangelho a este mundo tão vasto? E agora que já tinha mais pessoas na igreja, Cristo chamou esses 70 representantes de toda a igreja para que também saísse de 2 em 2 para levar a mensagem de salvação. Olha, meus irmãos, não é só os 12,
mas sim agora os 70. E a gente vai ver, irmãos, a grande responsabilidade que temos. Olha só, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Irmãos, Deus está colocando, cada vez que tem mais pessoas sentadas em nossos bancos, que conhecem o Evangelho, Deus também está chamando essas pessoas que vá colaborar, que saia com outros irmãos para anunciar o Evangelho da salvação. Imagine, meus irmãos, uma igreja com tantas pessoas, apenas ele sair para pregar o Evangelho. Vai ser fácil isso, irmãos? Com o mundo tão grande que é? De maneira nenhuma. Olhe para o nosso Brasil. Quantos pastores temos, quantos obreiros temos no nosso Brasil? Se dependermos só dele para anunciar o Evangelho, meus irmãos, esse Evangelho não vai a lugar nenhum. Por isso depende também desses 70. Depende, meus irmãos, das responsabilidades que hoje temos em levar a mensagem da salvação. E aqui ainda diz, como a necessidade de hoje se compara ao dos discípulos? É similar, meus irmãos. É muito similar, porque antes já se tinha muita gente na terra e hoje muito mais existem. E nós, irmãos, temos a necessidade de sairmos uns com os outros para levar o Evangelho da salvação a outras pessoas. Devemos ter essa coragem, devemos ter essa disposição e levar o Evangelho da salvação a todos. Olha o que diz aqui o Espírito de Profecia e nós devemos entender no Serviço Cristão na página 16. Olhem só. Deus designou seus filhos para proporcionarem luz aos outros. Quem são seus filhos? Quem são os filhos de Deus? Prestem atenção. E se deixarem de o fazer, e almas forem deixadas nas trevas do erro por sua falta em fazer aquilo que poderiam ter feito, se tivessem sido vivificados pelo Espírito Santo, serão então responsáveis perante Deus. Meus irmãos, temos responsabilidades. E essas responsabilidades, meus irmãos, estão sobre cada um de nós. Se eu não levo esse trabalho a outras pessoas, Deus ele cobrará de nós. Não somos chamados a conhecer o Evangelho e guardar apenas para nós, mas ter o desejo de levar esse Evangelho a outras pessoas. Pensem nisso, meus irmãos. Temos muito a fazer. Que Deus nos abençoe para isso. E vamos buscar mais atenção nessas próximas perguntas, que é de suma importância, tanto para mim quanto para você. Quarta pergunta, então, diz assim: com que entusiasmo os 70 voltaram e compartilharam suas experiências com Jesus? Como é possível que o povo de Deus tenha sucesso semelhante na atualidade? Meus queridos irmãos, para colaborar conosco, vamos convidar nessa oportunidade a nossa irmã Francisca Alves, ali de São Paulo. Irmã Francisca, é contigo. Que a paz e a graça do Senhor seja com todos os irmãos que nesse momento assistem este vídeo desta lição de escola sabatina. Bom, eu vou colaborar aqui com a resposta da pergunta de número 4, que nos fala o seguinte: com que entusiasmo os 70 voltaram e compartilharam suas experiências com Jesus? Bom, a lição vem nos falando da missão que tem a igreja nesse mundo, de levar à luz aqueles que ainda estão nas trevas. Jesus havia escolhido os 12 apóstolos, discípulos, como vimos na pergunta anterior, mas depois ele achou a necessidade, ele viu a necessidade de eleger mais 70 pregadores do Evangelho. E a pergunta vem nos falando, com que entusiasmo esses 70 voltaram das suas tarefas? Voltaram alegres, felizes, como diz aqui o relato de Lucas, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então eles voltaram felizes, rejubilando. Assim também temos que ser nós, nesse mundo, sermos luz para aqueles que ainda estão nas trevas. Então, qual é a nossa experiência como povo nesse mundo? Como fala aqui
a segunda parte da pergunta. Como é possível que o povo de Deus tenha sucesso semelhante na atualidade? É nos entregando nas mãos do Senhor, nos consagrando cada dia e nos determinarmos para levarmos essa mensagem avante, levarmos essa luz àqueles que estão ainda na negra escuridão desse mundo. Temos cada dia que nos entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Temos que ser como atalaias, irmão, nesse mundo de trevas, porque estamos colaborando para que a volta do Senhor cada dia se aproxime e se abrevie mais e mais. Porque está escrito que esse evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as gentes, então virá o fim. Esta é a nossa missão, este é o nosso dever de pregar e propagar esta luz ao mundo que está envolto nas trevas do pecado. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos esta luz e sermos como atalaias, que leva a mensagem e dá o testemunho de Jesus àqueles que ainda estão precisando e estão aí, quem sabe, esperando por essa oportunidade. Amém? Muito obrigado, irmã Francisca, pela tua participação aqui conosco. Muito obrigado pelo teu aporte. Que Deus te abençoe, minha irmã, e que mais e mais a irmã possa ter o desejo de estar sempre colaborando conosco na pregação e no trabalho que aqui estamos desenvolvendo. Aqui, queridos irmãos, vimos aí como foi que os 70 saíram. Quando eles foram chamados, como eles saíram. E agora, irmãos, vamos ver como eles voltaram. A irmã já deixou isso bem claro. Aqueles 70, como é que eles voltaram? Cheio de alegria, por ter, irmãos, desenvolvido o trabalho. Cheio de ânimo, irmãos, por ter vivido essa experiência que todos nós devemos estar vivendo. Irmãos, isso é algo de importância para nós. Todos os sábados temos momentos de experiência na igreja. E nós devemos, durante a semana, aproveitar esse trabalho que fizemos da pregação do Evangelho para chegarmos na igreja e falarmos as alegrias do que fizemos. Mas muitas vezes, irmãos, sabemos que nesses momentos há um vazio. E às vezes um ou outro acaba levantando para dar uma experiência. Por que isso? Porque infelizmente não é todas as pessoas que têm esse desejo de anunciar, irmãos, esse trabalho, não tem o desejo de mostrar essa experiência, irmãos, que temos com o Senhor. Eu sempre digo, só quem não conta experiência é porque não faz o trabalho para o Senhor. Se tu sair para a pregação do Evangelho, tenho certeza que você vai ter uma experiência a cada dia. Cada oportunidade, temos a oportunidade de levar o Evangelho, conhecer fatos inusitados e poder, irmãos, nas oportunidades que nos vêm, falarmos um pouco sobre isso. Mas aí, irmãos, o que é que nos falta? Qual o segredo do sucesso para conseguirmos aí alcançar essas metas? A irmã já deixou bem claro: consagração, jejum, oração, o desejo de saber que Cristo está em ti. E que você, meu querido irmão, tem o desejo de mostrar esse Cristo a outras pessoas. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, para que possamos olhar além, ter o desejo de fazer essa vontade que Deus ele incumbiu a cada um daqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Só depende de mim, só depende de você, para levarmos essa mensagem adiante. Amém, irmãos? Vamos, irmãos, então, nessa oportunidade, ao próximo subtítulo dessa lição que diz: a grande comissão e promessa. E a quinta pergunta diz dessa maneira: mesmo antes de subir ao céu, que grande comissão o Senhor deu a seus discípulos? Além da missão de seus seguidores, que grande promessa ele fez a eles? Como o reino dos céus avançou? Para responder essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão lá de Manaus, o nosso irmão Antônio, que vai colaborar conosco. Irmão Antônio, é contigo.
Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do amado Jesus seja sobre as vossas vidas. Aqui quem fala é o vosso irmão e servidor em Cristo Antônio Pinheiro, da Igreja de Manaus, Amazonas. Estou muito feliz por participar com vocês nesta pergunta, desta lição da semana que lhes digo está maravilhosa. Nossa, lições sensacionais, muito únicas para a nossa vida. Mas bem, vamos à pergunta. O subtítulo da pergunta é a grande comissão e promessa. Mesmo antes de subir ao céu, que grande comissão o Senhor deu a seus discípulos, além da missão de seus seguidores, que grande promessa ele fez a eles, como o reino do céu avançou. Mateus fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que promessa maravilhosa. Ele falou o quê? Qual era a missão da igreja? Levar o Evangelho, pregar o Evangelho, dar a conhecer ao mundo o Evangelho. Mas que Evangelho é esse? Jesus Cristo é esse Evangelho. Jesus Cristo é o que a igreja deve pregar nos dias atuais. Jesus Cristo, a solução para todos os problemas, para todas as dificuldades, para tudo, é Jesus Cristo na vida do cristão. Então, é Cristo a mensagem central do Evangelho. Além da missão de seus seguidores, agora que sabemos que a igreja deveria pregar o Evangelho, que grande promessa ele fez a eles? Ele estaria com eles todos os dias. Jesus não abandonou sua igreja, ele foi ao céu, mas ele continua intercedendo por ela, continua trabalhando por ela e com ela, para que as pessoas sejam trazidas para o reino de Deus, sejam resgatadas para o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está contigo, meu irmão. Tu não estás só na obra de pregar o Evangelho. Não estou só na obra de pregar o Evangelho. Ninguém está só. Jesus está conosco, nos capacitando, nos ajudando. Que mais? Como o reino dos céus avançou? Quando eles colocaram em prática todo o ensinamento de Jesus, quando eles foram, diz Marcos, e pregaram o Evangelho, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Quando nos dispomos a pregar o Evangelho, Deus opera por meio de nós e nós podemos salvar almas, salvar pessoas. E os mesmos milagres, os mesmos sinais que foram operados naqueles dias na igreja podem ser operadas hoje. Basta nós confiarmos e acreditarmos e tomarmos posse dessa palavra para a nossa vida. Queridos, não temos só Jesus para pregar, nós temos uma mensagem de libertação também. A Bíblia fala muito claro sobre isso, muito claro. Quem queira ouvir, diz a Bíblia, ouça, né? Nós, a Igreja do Senhor, temos essa missão também de libertar, de curar os cativos. Nós precisamos de preparação. Jesus falou jejum e oração. Jejum e oração é a receita. Continuando, algo me chama a atenção em Serviço Cristão, página 14. Todo seguidor de Cristo tem uma obra a fazer como missionário de Cristo na família, na vizinhança, na vila ou na cidade em que reside. Todos os que se consagraram a Deus são veículos de luz. Deus os torna instrumentos de justiça para comunicar a outros a luz da verdade. Quem são esses? Meu querido, minha querida irmã, somos eu e você. Jesus escolheu você e a mim para ser esses instrumentos de luz que vai levar a luz da verdade, a luz de Jesus aos corações de nossos vizinhos, de nossos amigos, de qualquer pessoa, de quem quer que seja, melhor dizendo. Quem quer que seja a pessoa, Deus está nos convidando. Outra coisa muito legal, assim, seu bom viver agora. Deseja que sua alma seja imbuída dos princípios do céu. Então, ao se pôr em contato com o mundo, revelarão a luz que neles está. Sua firme fidelidade em todos os atos de vida será um meio de iluminação. Queridos, é o nosso testemunho pessoal, é o testemunho que convence uma pessoa. Não são as muitas palavras, e sim o testemunho. Testemunho é algo essencial na vida do cristão, algo imprescindível.
Então, que o Senhor nos ajude, que possamos pregar a Cristo com verdade, a Cristo com fervor, a Cristo com humildade e que o mundo seja convencido de que Ele é a solução para todos os problemas que hoje enfrentamos. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo. Muito obrigado, irmão Antônio. Que Deus te abençoe aí na igreja de Manaus. Abençoe a cada um dos nossos irmãos aí. Saudações a todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa estar mais e mais com vocês. Amém? E aqui, meus irmãos, vimos aí a grande comissão que deu o Senhor, a grande comissão que deu aos seus discípulos. Qual é a nossa missão, irmãos? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. O irmão Antônio deixou isso bem claro para nós. E eu e você, meus irmãos, como seguidores de Cristo, devemos ter essa missão à nossa frente. E ele diz mais, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembre, irmãos, quando saírem a anunciar o Evangelho, a pregar sobre o Senhor, sobre a volta do Senhor, Cristo mesmo estará conosco. Cristo mesmo estará ao teu lado. Então toma posse dessa promessa, irmãos, e aceita Cristo ao teu lado na pregação do Evangelho. Temos muito a fazer, mas depende, irmãos, como eu já disse, de mim e de você. Olha o que diz mais. Todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionário de Cristo na família, na vizinhança, na vila ou cidade em que reside. Todos os que se consagram a Deus são veículos de luz. Deus os torna instrumentos de justiça para comunicar a outros a luz da verdade. Irmãos, todos nós, irmãos, que aceitamos a Cristo, agora também somos missionários. E temos que levar essa mensagem a outras pessoas que tanto necessitam ouvir essas mensagens. Irmãos, abre o teu olho. Temos oportunidades e devemos aceitar. E diz mais, os seguidores de Cristo devem ser a luz do mundo, mas Deus não lhes manda fazer um esforço para brilhar. Ele não aprova nenhum esforço de satisfação própria para exibir uma bondade superior. Deseja que sua alma esteja imbuída dos princípios do céu. Então, ao se pôr em contato com o mundo, revelarão a luz que nele está. Olha, irmãos, que responsabilidade nós temos. Não precisamos fazer esforços. Não precisamos querer inventar a roda. Aqueles que estão em Cristo Jesus e sabem a sua responsabilidade, eles não vão fazer esforço algum, mas vai exalar o perfume, a fragrância de Cristo que tem em vós. Vai falar desse amor, irmãos, como o almoço que temos todos os dias, como o café da manhã que temos todos os dias. Temos responsabilidades. E essa responsabilidade é mostrar o como vivemos com o Senhor. Viva com Cristo. E se tu vive com Ele, tu mostrará e terá o desejo de mostrar isso a outras pessoas. Mas isso não é para todos. É só para aqueles que têm um concerto com o Senhor. Se tu não tem, irmãos, tem hoje a oportunidade de mais uma vez servir. Estamos num processo de santificação e todos os dias devemos aprender algo. Aprenda isso hoje, irmãos. Temos grandes oportunidades. A seara é muito grande, irmãos, e devemos sair para levar essa mensagem a tantas pessoas. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos agora, irmãos, à sexta pergunta dessa lição, que diz assim: o que acontecerá quando os servos de Deus pregarem o Evangelho em todos os lugares? Além de seus discípulos, a quem o Senhor confiou essa maravilhosa comissão? Para nos ajudar, eu vou chamar mais uma jovem, agora ali também de Valença, a nossa irmã Stephanie Silva, que vai colaborar conosco. Irmã Stephanie, é contigo. Paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente com cada um dos irmãos neste momento. Bem, eu fiquei encarregada pela pergunta de número 6 e gostaria de agradecer esse convite que o irmão Wilton me estendeu e também pedir a todos nós para que possamos ter um ouvido revestido pelo Espírito Santo para compreender o que realmente está por trás dessa lição. É uma verdade para nos acordar em todos os períodos de tempo.
A minha pergunta é concernente ao que vai acontecer se todos nós pregarmos o evangelho em todos os lugares. Bem, se nós isso fazermos, então virá o fim, a volta de Jesus. Minha mãe sempre me diz um verso que ela leu em alguns livros inspirados, que diz que o que está tardando de Jesus voltar é a falta de trabalho que às vezes a gente não tem manifestado. Jesus era conhecido pelo que ele fazia, e a igreja muitas vezes é conhecida pelo que ela não faz. Então devemos estar atentos a isso. Porque o inimigo, ele vai arranjar diversas maneiras de fazer a gente perder o nosso foco, fazer a gente perder o nosso tempo. Como é que ele pode fazer isso? Se o maior objetivo de Cristo é fazer com que toda a sua igreja leve o evangelho a todas as partes do mundo, o que o inimigo vai poder nos inspirar? A nossa falta de tempo. Ele vai colocar o nosso tempo em coisas pequenas, em coisas que vamos nos demorar com discussões, com polêmicas. Nós temos que tomar cuidado, por exemplo, com a perda de tempo discutindo sobre alguns tipos de religião. Nós falamos, porque tal religião não é a verdadeira, fica aí evangelizando o mundo com esse falso evangelho, usando a Bíblia de forma distorcida, mas na luz que eles receberam, eles estão pregando a verdade que eles acreditam que é a correta. E as pessoas que forem usadas pelo Espírito Santo, adquirindo esse conhecimento, ainda que errado, elas vão investigar e vão buscar, o Espírito Santo vai usá-las e até que elas cheguem à verdade. Então, em vez de nós perdermos tempo sobre qual que é a religião que está pregando mais corretamente, sobre qual que são as pessoas que estão fazendo um trabalho melhor aqui nessa terra, nós devemos fazer a nossa parte. Se outras pessoas vierem até nós buscando a verdade, que estejamos prontos para pregar sobre ela e que não possamos perder tempo com relação a esses assuntos. Não vale a pena a gente ficar discutindo por placa de igreja, ficar falando que aquela igreja não vai para o céu, que aquilo não está correto. Se você tem a possibilidade de corrigir o erro que você vê outras pessoas fazendo, amém, faça isso. Mas do contrário, não perca o seu tempo se demorando em questões assim. Outra segunda questão que vem perguntando é, além dos discípulos a quem o Senhor confiou esta maravilhosa confissão. Novamente, temos uma missão que não se restringe apenas a nós, mas a todo mundo. Por isso que eu não posso falar que eu sou a única encarregada da missão, que eu sou a única correta, porque todos nós somos falhos e seres humanos. Deus confiou essa missão a toda a sua igreja, a todos os seus povos. Então, para a honra e para a glória do Senhor, aqueles que têm a verdade, que são inspirados por Cristo, devem levar a mensagem avante. Seja no pouco conhecimento que tem, seja no muito, seja, infelizmente, em alguns conhecimentos que talvez nós não concordemos em tudo, mas o correto é que, na intenção de ser usado pelo Espírito Santo, esteja pregando. A notinha vem falando questões muito interessantes. Deus requer que seu povo brilhe como luzes no mundo. Não é somente dos pastores que isso se exige, mas de todo o discípulo de Cristo. Aqui vemos outro detalhe muito importante. Será que nós devemos esperar apenas os líderes da igreja poder pregar sobre determinados assuntos? Às vezes a gente tem uma facilidade para arranjar críticas, falar aquilo ali está correto. Não está correto. O pastor não está falando sobre isso, a igreja não está falando sobre determinado problema. Irmão, se você tem um olho tão bom para identificar esses problemas, que a tua boca também seja uma provisão para arranjar solução para esses problemas. Vá lá, pregue sobre esse assunto, se possível aconselhe os irmãos, faça uma reunião sobre o assunto, tudo se resolvendo com o Espírito Santo e com paz, será uma bênção para o teu meio. Então, outra questão muito interessante que vem falando aqui na notinha, como os raios do sol penetram até os mais afastados recantos do globo, assim designa Deus que a luz do Evangelho se estenda a toda a alma sobre a terra. Então, que lindo! Se Cristo é o sol da justiça, será que nós, como cristãos, é que iremos privar as pessoas dessa luz? De forma nenhuma. Então, independentemente se temos o cargo de pastor, a irmã Lenoite diz que todos nós nascemos como obreiros no reino dos céus, então vamos utilizar essa dádiva, essa bênção, para que possamos ser usados. Muitas vezes nos encontramos dormindo e existem inúmeras oportunidades. Nós nos escondemos muito de trás de desculpas. Não sei pregar, não sei cantar, não sei me comunicar com as pessoas, mas nós devemos nos frisar não no que nós não sabemos fazer, mas no que o Espírito Santo pode nos auxiliar para fazermos, pode nos usar a fazermos. Tudo, Deus tem uma grande obra para fazer em nós. Deus vai nos usar de formas inimagináveis se nós simplesmente permitirmos ser usados. Falei um pouquinho, bastante, foi um pouquinho a mais do tempo do que eu estava programando, mas que seja para a honra e para a glória do Senhor. Fique com Deus, amém? Muito obrigado, irmã Stephanie, pela tua colaboração.
pela tua participação, minha irmã. Que Deus te abençoe, que você possa crescer nesses caminhos, que possa ter aí uma mentalidade mais e mais apurada e o desejo, irmã, de também anunciar esse evangelho a outras pessoas. Queridos irmãos, vimos aí uma jovem dando aí um grande conselho para todos nós. E o que nós iremos fazer? Será que vamos ficar aí tardando a volta do Senhor? Aqui diz que se nós tivéssemos o desejo de falar do evangelho a outras pessoas, a gente sabe que o fim chegará mais rápido. Por quê? Porque a mensagem do Senhor para que Cristo venha, ela tem que ser anunciada. Meus irmãos, uma jovem que deixou aí grandes conselhos para nós. Que deixemos, irmãos, de falar do que a outras pessoas estão pregando. Mas faça a tua parte do evangelho que tu está vivendo. Se uns falam de Apolo, outros falam de Pedro, outros falam do que quer, deixe que falem. Mas lembre-se, irmãos, a responsabilidade também é tua. Fale de Cristo, fale do evangelho que vive. Se o evangelho da salvação, mostre a outras pessoas. Não critique, mas faça a tua parte, pois temos muito a fazer nos caminhos do Senhor. Temos oportunidades. E o que é que vamos fazer? Que Deus nos abençoe para que possamos estar despertos e aproveitar tudo o que temos de conhecimento e anunciar o quanto antes. Amém? Vamos agora, irmãos, à 7ª pergunta dessa lição e última, que diz assim: que recursos os pregadores do Evangelho recebem? Que bênção eles e aqueles a quem ministram recebem? Para nos ajudar, irmãos, nessa resposta, eu quero convidar aí a nossa irmã Késia, mais uma vez ali de São Paulo, para estar colaborando conosco. Irmã Késia, é contigo. Olá a todos os irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês, amém? Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pelo privilégio de poder participar mais uma vez do estudo da nossa lição de escola sabatina, juntamente com os irmãos. E agradeço também ao irmão Hilton pela oportunidade. E hoje eu estou para responder a pergunta de número 7, que diz assim: que recurso os pregadores do Evangelho recebem? E que bênçãos eles e aqueles a quem ministram recebem? Aqui é o livro de Atos, verso 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, né? Então o verso aqui fala, né, que recebereis a virtude do Espírito Santo. E a segunda parte da pergunta, né, diz que bênção eles e aqueles a quem ministram recebem. Aqui, na nota, nós podemos ver que fala que recebem a divina dotação, o poder do Espírito Santo, né? Dando continuidade aqui na leitura da nota, né? Tem a parte que é muito importante, que diz assim: será concedida hoje a todos que a procuram de modo correto, como foi dada aos discípulos. Então, o poder do Espírito Santo será concedido hoje a todos que a procuram de modo correto, como foi concedida aos discípulos. E esse poder sozinho é capaz de nos tornar sábios para a salvação e de nos capacitar para as cortes do alto. Cristo, ele deseja conceder-nos uma bênção que nos fará santo. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Ele diz: e a vossa alegria seja completa. Que assim, irmão, possamos, né, ser como os discípulos, né, que possamos também aceitar esse chamado de Deus em nossas vidas, né, de sermos pescadores de homens, né, e Jesus, ele chama cada um de nós de um jeito muito, muito especial, e ele quer que falamos do seu amor
e que usamos nossos talentos, as nossas capacidades e inteligência para pregar para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? E dizer ao mundo que Jesus, ele é o único, que ele é o caminho e a verdade, né? Que possamos, que Deus ele possa nos abençoar a cada dia, para que possamos ser luz neste mundo, né? Neste mundo que tanto precisa, né, da mensagem de Deus, da palavra de Deus, né? Para poder um dia, né, estar juntamente, né, com Deus e os anjos ali no lar celestial, né? Que Deus ele possa nos abençoar a cada dia. Amém? Muito obrigado, irmã Késia, pela tua participação. Saudações a toda a tua família. E que Deus te abençoe mais e mais para estarmos levando aí essa mensagem de salvação. Irmãos, vimos aí como estamos aptos, quais são os recursos que recebemos. Não vá, irmãos, pensando no teu conhecimento, na tua sabedoria, mas pense, irmãos, na divina dotação que teremos, que é do Espírito Santo, que vai nos ajudar, meus irmãos, a levar esse Evangelho de Cristo a tantas pessoas. Não pense no teu conhecimento, não confie em ti, confie apenas no poder que Cristo deixou sobre nós. O poder do Espírito Santo será concedido hoje a todos que a procuram do modo correto, como foi dado aos discípulos. Meus irmãos, que possamos nos achegar com o Senhor, que possamos fazer um pacto com esse Cristo Jesus e possamos ser imbuídos de cheios de Espírito Santo para sairmos a anunciar essas mensagens. Temos, irmãos, em nossas mãos, aqui também diz, a alegria no Espírito Santo é a alegria que produz vida, que dá saúde ao dar-nos o seu Espírito. Deus nos dá a si mesmo, fazendo-se uma fonte de divinas influências para proporcionar saúde e vida ao mundo. Qual é a tua influência, meu irmão? Qual é a tua influência, você que está em Cristo? Você que aceitou a Cristo há 20 anos atrás, 30 anos, há 10 anos, 2, 1, que aceitou a Cristo agora novamente. Qual é a tua influência que você vai anunciar a outras pessoas? Estás com Cristo? Mostre esse Cristo em tua vida, no teu falar, na tua saúde, no teu comer, no teu trajar, em todas as coisas, irmãos. Mostrem a Cristo Jesus. Temos que ser influência de luz, de bênçãos para este mundo que está em trevas. Conheça a palavra, anuncie a outras pessoas. Irmãos, chegamos aí a mais um final desse estudo. Que você, meu querido, possa ter sido tocado pelo Espírito Santo. E se antes você não fazer o trabalho, que neste sábado, que neste dia, nesse momento, você venha ser tocado pelo Espírito Santo e entender a tua responsabilidade. Que sejamos servos de Cristo em todos os atos que estamos fazendo, em tudo que queremos. Vamos colocar em Cristo em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos, meu irmão, neste momento, pedir mais uma vez a direção do Espírito Santo sobre nós. Pai Santo e Eterno que habita nas mansões celestiais. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo, por mais esse conhecimento que nos dá da Tua Palavra. Que esse Teu Santo Espírito, Senhor, possa vir de grande maneira sobre nós. E nós, abençoados por Ti, Senhor, possamos levar esse Evangelho a tantas pessoas que necessitam. Nos abençoa, Pai, não que sejamos merecedores, mas que cremos em Cristo Jesus. Amém. E meus irmãos, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.